Gente, boa tarde a todos, a Boa todas. tarde. Sem mais delongas, que a gente ultrapassou aqui um minutinho. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Passar a palavra aí para dupla dinâmica, fazer a nossa preparação para o estudo dessa tarde. É isso aí. Mais uma vez, boa tarde. Eu vou ler aqui a mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel, a mensagem de número 22, com o título A Retribuição. Ele se baseia no versículo 19, no capítulo 19, versículo 27 de Mateus, citação. Pedro disse-lhe, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E aí vem o comentário de Emmanuel. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então procuremos nesse instante refletir nesta mensagem bendita e assim buscando a sintonia com o mais alto, lembrando da figura do Cristo amado, deste irmão querido, que nos consola aos corações aflitos, que nos traz a bênção da compreensão e do entendimento das questões das nossas vidas. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade dessa tarde de hoje de estudo, rogamos a Ti, a espiritualidade amiga, que possa nos amparar nessa tarde, como também todos aqueles companheiros que não puderam estar conosco neste momento, Senhor, que eles possam receber as bênçãos do Teu amor, do Teu carinho e dos Teus ensinamentos. E assim iniciamos mais essa tarefa da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, assim, hoje nos coube esse momento do estudo que
que é sempre com muita gratidão que a gente tem essa oportunidade de estudar sobre essa obra. Eu acho que ao longo desse livro a qual nós tivemos a oportunidade de dar, a gente todos ressaltaram bastante essa condição dessa obra que nos traz muitas reflexões interessantes, né? E além de ser uma obra muito agradável. Então esse é o penúltimo capítulo desse nosso livro. Pena que os companheiros não puderam estar conosco na tarde de hoje para nós podermos enriquecer mais ainda esse estudo com as observações, né, com as colocações de cada um, que sempre é muito gratificante e muito rico, né? Porque o estudo ele se torna rico por esse sentido de podermos compartilhar um com o outro as nossas observações e as nossas reflexões em relação ao tema qual nós temos a oportunidade de estudar. E nada mais gracioso do que poder estudar em grupo, né? De poder compartilhar isso em grupo, que é o que nos rege, é o que nos dá força, é o que nos movimenta, né? E essa obra, como uma obra muito muito interessante, muito boa mesmo, ela traz muito esse aspecto de reflexão para a gente, nos fortalecendo também como grupo. E esse capítulo a qual nós vamos estudar hoje, ele traz tantas outras reflexões ainda que refletem nas questões individuais e nas questões coletivas também. Que nós possamos aproveitar bastante o estudo da tarde de hoje, que ele nos ajude nas nossas necessidades, né? Então nós vamos começar, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então o nosso tema de hoje, né, nosso capítulo do Jesus e Atualidade é Jesus e Ingratidão. Esse capítulo ficou a cargo de seu Carlos e eu, né? Foi um capítulo realmente bem interessante também, como todos os outros, como eu já disse. Mas sem maiores delongas, vamos começar, né? Nós gostaríamos de começar trazendo uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra no capítulo 13, é o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Aí tem uma perguntinha para a gente começar o nosso diálogo. Vamos lá, seu Carlos. Então, o que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixaram de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, aqueles que fizeram beneficiaram alguém e receberam em troca a indiferença, né? E aí, de repente, eu vou deixar de fazê-lo porque eu não quero mais encontrar pessoas dessa maneira, dessa forma no meu caminho. Então, o que se deve pensar dessas pessoas? Vocês já pensaram em algum momento na vida de vocês? Em alguma situação especificamente, a qual trouxe uma angústia, uma dificuldade? Com certeza, Robson. Porque, embora a gente saiba que a doutrina espírita nos esclarece a esse respeito, esse trecho aí do Evangelho nos orienta nesse sentido de não pensarmos em si mesmo, né, não pensarmos em nós mesmos. Porque se a gente deixar de praticar o bem para não topar com a ingratidão, a gente, no fundo, está sendo egoísta, porque está pensando em si, em não se magoar, em não se frustrar diante da ingratidão alheia, mas está deixando de pensar no outro que pode vir a se beneficiar da nossa caridade. Embora a gente saiba disso, é difícil a gente agir nesse sentido, porque ainda somos muito imperfeitos, né? E o nosso primeiro ímpeto é, diante de uma pessoa, por exemplo, que já falhou conosco, a gente não ajudar numa segunda vez, não dar uma segunda chance, porque a gente já fica com o pé atrás. Não vou fazer de novo não, fulano pisou na bola comigo, seja por ingratidão, ou seja por outra razão. E o nosso primeiro pensamento é, não vou fazer de novo porque fulano não merece. E qual de nós não pensou já assim, né? Não se deparou com essa situação. Então, é uma situação que para nós, na nossa condição evolutiva, ainda é difícil,
embora a gente já saiba o que deve fazer, o que não deixa de ser um avanço, porque se talvez antes a gente fizesse por ignorância e não se desse conta de que precisava mudar, hoje a gente se dá conta de que precisa mudar. A gente já reconhece, muitas vezes, que não é o certo, e embora a gente ainda faça, vez ou outra, ou quase sempre, ou sempre, já vem aí o alerta na nossa consciência, indicando que não é o correto a ser feito. Então, já, mesmo que a gente ainda não tenha força moral para poder mudar a atitude e fazer conforme a nossa consciência manda, a gente já pelo menos inicia esse esforço de mudança, ou pelo menos tem essa ideia, essa intenção da mudança, por já saber qual é o certo a ser feito. Né? Verdade, isso mesmo. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Isso está, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 19, que eu também estava comentando com o Robson, não sei se foi intencional dos editores do livro Jesus de Atualidade, quando se trata agora esse título de hoje da ingratidão, é o mesmo 19 também, né, do livro Jesus de Atualidades. É verdade. Né? Então, Mas na realidade, essas pessoas, elas que... Você ia falar, Robson? Não, pode falar, seu cara. Só ele responde que, na realidade, quando a gente espera, age dessa forma, quando o ser humano ele age por não praticar mais o bem com aquela pessoa, pelo fato de que não querer mais passar por aquele mesmo constrangimento, de não ser reconhecido, termina que ele está sendo mais egoísta do que caridoso, né? Porque ele fala aqui que a pessoa, muitas vezes, nesse momento, ele está esperando receber o reconhecimento, receber os aplausos, e ainda tem a questão dessa pessoa ter o sentimento do orgulho, porque ele espera que aquela pessoa que recebeu o seu benefício venha reconhecer e depor aos seus pés, né? Bajular, vamos dizer assim, quando na realidade não é isso que o Pai Supremo espera de cada um de nós, né? E ele fala que é aquele que busca esse reconhecimento aqui na Terra, ele não vai encontrar no mundo espiritual. Você já Exatamente. recebeu a sua paga, né? Como fala no Evangelho. É isso mesmo. Mas é interessante até essa ressalva que o Adriano colocou, que é exatamente esse sentido, né? Porque a gente tem isso tão presente no Evangelho, de uma forma assim, a nos chamar tanta atenção nesse sentido, para que a gente tome esse cuidado, né? Para que a gente não seja egoísta nesse sentido de querer receber a gratidão daquela pessoa a qual a gente está prestando a caridade, né? Mas é como também ele colocou, que nas grandes maiorias, todos nós vamos sentir muitas vezes essa angústia, mas o que a gente não pode deixar prevalecer é exatamente esse sentimento. Não, eu entendo, mas aqui eu vou trabalhar, vou tentar auxiliá-lo a si mesmo, tentando orientá-lo para que a gente possa ajudar aquele indivíduo. Claro que muitas vezes esse sentimento ele esperneia. Poxa, a gente fica chateado porque eu fiz isso para fulano, mas fulano retribui dessa forma, né? Gera esse incômodo pela própria condição a qual nós estamos atravessando ainda no nosso processo reencarnatório. E isso, ao longo desse capítulo, é interessante que ele vai citar muito esse entendimento a qual Jesus trouxe para nós também, e Jonas de Anjos traz nessa passagem, que é muito interessante essa reflexão,
para que nós tomemos esse cuidado, né? Que nós tenhamos esse cuidado em relação às pessoas que nós assistimos, às pessoas a quem nós auxiliamos, aquelas pessoas que nós prestamos a caridade de alguma forma, né? Não exigir do outro que ele tenha uma atitude naquele instante que fosse de gratidão a nós, porque se fizermos isso, a gente está fazendo exatamente como o Evangelho coloca, né? A gente está recebendo a paga aqui mesmo. A gente, o verdadeiro sentido é um outro, né? Dessa mudança, de fazer sem olhar a quem, né? Tanto que esse trecho, ele está no capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda que dá, ou vice-versa, não lembro agora, que dá a sua esquerda que a vossa mão esquerda dá a direita, uma coisa assim, não me lembro agora, mas exatamente isso, né? Então a gente toma... Oi? E, assim, lembrando a mensagem que foi lida no início, né, que Emmanuel fala que ele dá o exemplo do grão de trigo, né? Uhum. O grão de trigo, quando está pronto, ele para ser usado, ele vai para o triturador. Então, é o que vem depois, né? Então, o que ele fala é que a gente não precisa esperar coisa boa de quando a gente faz o bem aqui na Terra, das pessoas, né? A gente tem que esperar assim as ingratidões mesmo que nos afete, nos chateie, mas é o que a gente deve esperar, porque a nossa recompensa não deve ser a daqui da Terra, né? Deve ser a do céu. Então, quando se faz o bem, né, se deve fazer dessa forma mesmo, esperando não a recompensa, mas esperando uma coisa que vem que não nos é tão agradável, porque nem todos vão agradecer por aquilo que recebe das nossas mãos, né? Sim, com certeza. Porque é uma coisa importante a gente sempre lembrar, né, Cida, que é aquela condição do plantio, né? Porque se eu planto, eu não tenho que querer colher logo de imediato. Quando a gente faz o plantio, a gente coloca a semente, a gente aduba, a gente rega, e é todo um processo ao qual isso vai sendo trabalhado para que depois de um tempo considerável e se começa a dar frutos, né? E isso é dessa forma que acontece. E isso ele reforça muito nesse sentido. Muitas vezes a gente quer que a pessoa que ela tenha esse reconhecimento logo de imediato, ou que ela mude logo de imediato, né? Porque eu fui lá, porque eu esclareci, porque eu ajudei, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. E muitas vezes a gente esquece desse sentido, que ali simplesmente é uma pequena semente que eu estou plantando ali, que tenho que cultivar, ajudar no cultivo dessa semente. Muitas vezes vai acontecer de perder aquela planta no sentido assim de, agora vou ter que voltar de novo, colocar mais adubo, colocar mais água, passar mais um tempo, vai demorar mais uma série de situações para que ela possa, daqui a um tempo, vir dar frutos, né? Possa dar folhas e assim sucessivamente. Então, é sempre ter esse entendimento, né? Que é o que o Evangelho, tanto não só o Evangelho, mas como essa obra a qual a gente está estudando, esse capítulo especificamente, ele vai falar muito nesse sentido, né? Então, inimigos morais. Lá no livro Otimismo, ditado por Joana de Ângeles a Divaldo Pereira Franco, ela fala assim: dentre os muitos inimigos morais do homem, a ingratidão assoma relevante na condição de filha dileta do egoísmo, que se nutre com as vérminas do orgulho. Olha só, ele fala dentre muitos inimigos, ou seja, ela está nos alertando que a ingratidão não é apenas a ingratidão, o inimigo moral do homem, né, do ser humano que está aqui em busca da evolução. Mas, na realidade, a ingratidão ela é um dos, né, e termina que ela torna-se filha do egoísmo, ou seja, daquela pessoa que busca apenas o seu reconhecimento e acha que tudo gira em torno dele, né? E esse egoísmo, ele termina nutrindo
o orgulho corrosivo no coração daquele ser humano. Então, imaginemos aí uma filha desses dois, desse casal, egoísmo e orgulho. Está aí a ingratidão. Por isso, devemos sempre estarmos alertas e atentos para que essa semente do egoísmo e do orgulho, que mesmo que esteja plantada em cada um de nós, que a gente não regue, né? Que possamos fazer com que ela cada vez mais vá diminuindo, para que possa crescer o Cristo em nós. Aí tirando as ervas daninhas, né, seu Carlos? Exatamente, é isso aí. Porque a gente vai ver que as maiores chagas realmente é o egoísmo e o orgulho, que são situações a qual devem ser trabalhadas, tanto para aquele a qual é beneficiado, quanto aquele que está beneficiando também. Então, às vezes, aquele que está fazendo a caridade, está beneficiando alguém que espera esse retorno, então ele ou se coloca de uma forma egoísta ou orgulhosa também, da mesma forma aquele que está recebendo, né? A gente vai ver muito isso nesse capítulo. Então, trabalhar essa condição, tanto de um quanto de outro, é exatamente trabalhando essa questão da ingratidão, né? Porque o ser grato é compreender também a dor do outro, compreender a condição do outro também, né? Para que nós possamos ir realmente caminhando nesse processo evolutivo. Relações sociais. Também do mesmo livro de Joana, né? Odivaldo. Ela tem mais uma citação, quando ela fala: nos dias odiernos, a ingratidão toma corpo com muita facilidade, tornando-se elemento normal nas relações sociais, em lamentável agressão aos postulados éticos, quando não se tenha em conta a moral evangélica. Aí, na realidade, quando nós não levamos em consideração os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos cristãos, nos dias de hoje ela fala que termina que a gente acha esse sentimento, ele passa a se tornar com muita facilidade e normal no nosso meio, na nossa coletividade, né? O que é uma coisa muito lamentável, porque termina que é uma agressão aos postulados éticos, à busca da ética, do direito, né? Então, devemos realmente levar em consideração os ensinamentos que o Cristo nos deixou e tentar cada vez mais nos fazermos, vamos dizer assim, instrumentos, né, para poder dar esse exemplo de gratidão, mesmo quando recebemos a ingratidão. Como é importante essa condição de nos tornarmos realmente instrumentos do bem, né, do evangelho realmente, incorporar isso realmente em nossas vidas, né? Porque como ele fala quando ela fala que é uma condição atual, que isso se expande pela própria sociedade, as relações sociais ao qual nós temos o nosso convívio no campo de trabalho, com os nossos familiares, amigos, colegas, né? E pessoas assim a qual nós convivemos no dia a dia. Então está muito presente essa condição do ser ingrato ou de querer que a pessoa seja grata a você por algo que você fez ou você falou, né? E essa condição do entendimento do Evangelho do Cristo que vai fazer um diferencial muito grande para nós. Porque eu vou entender exatamente o processo caritativo, como ele se dá, como eu entendo ele, como eu pratico, o que eu devo esperar do meu companheiro, compreendendo as suas dores, as suas dificuldades também, né? As suas mazelas, as suas inseguranças, a sua condição mesmo que ele se encontra de entendimento perante as questões da vida, aquilo que ele vivencia, muitas vezes ele está muito mais voltado ao material do que somente ao espiritualizado. Então, ter esse entendimento é importante. Então, para nós, aqui nesse trecho, ele traz sempre essas duas condições, de nós que já conhecemos, ou já tivemos a oportunidade de conhecer, mesmo que seja um pouco, mas já entender isso, que isso vai fazer uma diferença para a gente, essa condição da moral evangélica, de entender essa moral evangélica que vai fazer o diferencial em nossas vidas, essa mudança no conviver entre as relações sociais com as pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, né? Elevação interior.
Os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Ou seja, nós somos herdeiros natural desses sentimentos, bom, nobre e belo, porque somos filhos de Deus, né? Nós somos criaturas de Deus, criaturas divinas. Então, esse sentimento de caridade e de gratidão, ele é inerente, ele é uma característica nossa do ser humano. Portanto, por ser uma característica que está em nós, em cada um de nós, nós nos tornamos esse herdeiro de Deus, que é o herdeiro, é de sermos bons, de sermos nobres e do belo, ou seja, de sermos realmente, num futuro, mesmo que distante, de sermos ainda espíritos de luz. Existe em nós essa condição latente, né, seu caso, ali dentro, Exatamente. Mas se a gente, quando ele fala que esse sentimento faz parte de nós, está ali, claro que em algum momento ele vai aparecer, mas nem que demora um tiquinho, né? Está entranhado, mas vai aparecer. Mas ele sai, uma hora ele sai. Mas aí Joana Dias traz uma observação para a gente que é bem interessante, né? Aí vem o todavia. No entanto, porque ainda se demora em crescimento de valores, mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos. Não se manifestam essas qualidades, que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismo de defluentes da sua elevação interior. Então, esse sentimento ainda, esse desejo ainda, esse sentimento latente, como você falou que está entranhado em nós, ele ainda se demora a aparecer porque ainda estamos muito ligados nós ainda estamos engatinhando, né? Estamos muito ligados ao primitivismo, estamos muito mais perto do início do que, vamos dizer assim, até da metade. Então, termina que essas qualidades têm dificuldade de se manifestar em cada um de nós. E é aí que nós devemos realmente nos esforçar para que essas qualidades venham a acontecer em nós de uma forma automática, né? Eu fico imaginando, a gente quando aprende a dirigir, com o tempo você troca de marcha sem nem prestar atenção no que está fazendo, né? Você muda de direção, você faz tudo certo, mas não está naquela preocupação de ter, eu tenho que fazer dessa forma. Outro dia eu vi uma palestrante falar a esse respeito, uma coisa muito mais peculiar, quando ela fala que nós temos tinha que ser automático, como esse bom, esse belo, esse nobre, deveria ser automático em nós, como é o respirar. Nós não ficamos dizendo, agora eu vou respirar, agora eu vou inspirar, né? Então, é uma coisa que acontece naturalmente, e isso um dia vai acontecer conosco. Sim, nós vamos pegar essa herança divina e nos tornarmos realmente bons, nobres e belos. É por isso que para a gente reforça muito essa condição. Como é um sentimento que faz parte de nós, faz parte de cada um dos indivíduos, de todos, né? Que é do ser humano de uma forma geral, ele tem que ser trabalhado com o tempo, né? Ele vai sendo trabalhado até ele sendo cultivado até o momento que ele brote. Porque até quando se supere essa condição mais primitiva de entendimento, de compreensão. Então, a partir do momento quando a gente não cobra, não espera do outro essa gratidão imediata, mas sim entendendo que cada um está passando por uma fase de vida diferente, uma condição diferenciada, lembrando exatamente desse aspecto que isso, tanto o amor quanto a caridade, a gratidão e o belo, o bom, fazem parte desse indivíduo, uma hora isso vai se despertar. Então, nós temos que ser esses agentes também, tanto o agente de levar aquele companheiro que muitas vezes se encontra em uma condição ainda um pouco mais embrutecida ou muitas vezes não compreende algumas coisas a qual nós já compreendemos, como em nós também. Termos esse entendimento que, para nós, mesmo nós aceitamos algumas questões ou muitas vezes questionamos tantas outras, igual o Adriano colocou naquela passagem do Evangelho, que é exatamente isso,
Para nós, a gente já conseguiu vencer algo, mas nós ainda temos algumas dificuldades em ter algumas aceitações também, aonde nós muitas vezes somos ingratos em relação a algumas posturas a qual nós convivemos, mas é importante que a gente saiba disso, que aos poucos nós devemos buscar a isso, porque a gente já está numa condição de entendimento melhor, e fazer com que esse indivíduo ao qual se encontra ao nosso lado, através do nosso exemplo, através do trabalho, da orientação, ele também comece a buscar esses sentimentos que já existe latente dentro dele, né? Para fazer com que isso cresça, esses valores de cada um possa crescer, desenvolver, evoluir. Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Faz parte da lei divina, né? Da lei de progresso, que nós vamos evoluir, sim, nós vamos passar pelas dificuldades, mas à medida que a gente for compreendendo, for superando, for auxiliando, for seguindo esse exemplo, nós vamos crescer, nós vamos melhorar. Imperfeição da alma. A ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. Então, a ingratidão, na verdade, ela não é bem-vinda, né, ao ser humano. E Joana fala que ela apresenta-se como uma grave imperfeição. Olha só, ela é uma grave imperfeição da alma, do espírito. Portanto, nós devemos, sim, estarmos preocupados em corrigir esta imperfeição em nós, em cada um. Porque muitas vezes, quando vamos falar da ingratidão, a gente pode muito bem começar um estudo como esse de hoje, falando da ingratidão do outro para conosco. E esquecemos que nós também, em alguns momentos de nossas vidas, somos ingratos, né? Então, é um sentimento que nós devemos estar sempre atentos para trabalhar em nós e corrigir essa imperfeição que está em nossa alma, né? Exato. E como é interessante nesse seu caso e os demais, que ela fala nessa condição de o que a gente deve fazer, porque mostra também a nossa dificuldade, as nossas imperfeições, as nossas inseguranças. Mas ela não fala que simplesmente tem que ser estipada, tem que ser esquecida, não. Ela deve ser corrigida. Como que você corrige? Reconhecendo, entendendo, compreendendo ali a situação, aceitando. Aí você vai começar a corrigir essa condição da ingratidão em você, em nós, né? Cada um em nós. Mas, assim, é esse trabalho que deve ser feito, que é o trabalho de formiguinha. Primeiro é compreender aquela dificuldade. Isso aqui não está certo. Por isso que ele fala que a condição da própria condição do evangelho em nossas vidas, né, essa condição moral, vai fazer com que a gente vá fazendo essas correções. Porque eu já consigo distinguir, isso aqui não pode ser desse jeito, isso não está certo esse posicionamento, eu tenho que tentar mudar nisso, eu tenho que ter o autoconhecimento. Então, isso vai fazendo com que eu vá fazendo essas correções ao longo do caminho, ao longo do processo. Da mesma forma, aquelas pessoas a qual eu oriento também, vou conseguindo fazer, auxiliando, amparando, esclarecendo, porque aí elas vão se corrigindo também da melhor forma. Nada de uma forma imposta, mas uma forma, assim, esclarecedora, uma forma que traz realmente a compreensão, porque só assim há a mudança do indivíduo, né? Como a nossa mudança também. Porque nós temos, assim, hoje nós temos uma infinidade de obras, de conhecimentos na área espírita, exatamente com esse aspecto, de trazer a informação, de trazer o esclarecimento, de trazer o entendimento para que nós possamos corrigir as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, né? E isso faz com que o indivíduo cresça, que ele melhore, que ele se aperfeiçoe ao longo do processo reencarnatório. Credores. Mais uma vez, lá no livro Otimismo, né, de Joana de Ângeles. Há pessoas que se acreditam somente credores de receber ajuda, supondo-se privilegiados ante a vida, empanturradas de empáfia, fingindo ignorar a própria fragilidade. Então, essas pessoas que acreditam que são credoras, só elas são credoras, têm o direito de receber ajuda,
aí já está se dizendo, né? São os egoístas, né? O ególatra. São aquelas pessoas que elas não se acham que estão acima de tudo, elas se acham que são mesmo, elas acreditam que são acima de tudo e de qualquer pessoa. Então, elas acham-se privilegiadas. E aí, elas estão empanturradas da empáfia, né? Essa empáfia é o que? É o orgulho. E esse orgulho faz com que ela finja e ignore a sua própria fragilidade e não admita que necessita de agradecer a alguém ou de ter um reconhecimento por si só, mesmo que não vá até aquela pessoa agradecer, que é até constrangedor, eu acho, quando você tem que agradecer a alguém assim, principalmente se for em público, né? Em algumas situações torna-se constrangedor. Mas elas realmente, elas escondem-se, elas por trás do seu próprio orgulho, quando na realidade elas deveriam apresentar essa fragilidade, essa fraqueza, e tentar a busca da correção, e tentar a melhora, e tirar esse sentimento de orgulho e de egolatria que existe em muitas pessoas. É isso mesmo. E esse trechinho me lembrou muito uma condição a qual a gente trabalha dentro da casa espírita, né? Por exemplo, na casa espírita, quando a gente recebe a família, o assistido na casa espírita, qual o primeiro trabalho que a gente faz? A gente orienta ele, a gente traz para uma sala, a gente vê as suas necessidades, faz uma triagem daquilo que é necessário, que é a dificuldade que ele está passando, muitas vezes a condição do alimento, né? E aí a gente percebe também não só a condição do alimento, mas a dificuldade espiritual dentro do lar, o desequilíbrio dentro do lar. Aí você traz a pessoa para um tratamento espiritual, traz para um momento de estudo dentro na assistência mesmo, onde ele vai ser esclarecido, vai ser auxiliado, vai receber o estudo, uma palestra, uma orientação, aí ele vai fazer um trabalho laboterápico, para poder, ali ele também ter a oportunidade de trabalhar as suas questões egoísticas, do orgulho, né, do egoísmo também, e ali a gente faz todo esse trabalho de promoção, né, de assistência nesse sentido de auxiliar aquele companheiro a que ele se desenvolva, a qual ele compreenda, né? E ali, muitos deles, chegam em determinado momento, eles se tornam trabalhadores da casa espírita, já conseguem entender aquele momento da assistência a qual foi dada, a qual ele não é mais necessitando, mas ali ele pode dar também, ele pode acreditar. Que é exatamente esse aspecto. Você tira, muitas vezes, dessa condição de ele querer só receber, né? E faz que ele entenda que ele recebe aquele momento que ele precisa, mas que ele, com o tempo, ele vai sendo trabalhado, que ele passa a dar também. Então, ele passa a auxiliar, passa a ajudar aquele indivíduo. Isso vem, muitas vezes, no sentido da própria gratidão nesse momento, quando ele se tornou trabalhador, porque ele começou a entender melhor. Então, aquela fase ele já atravessou. Por isso que é tão importante, quando se é feito esse trabalho, nesse nível de orientação dentro da casa espírita ou com assistência de uma forma geral, a qual nós prestamos a esses companheiros, seja no campo espiritual, seja de outra forma, ele sempre vai servir nesse sentido do esclarecimento, de fazer com que ele cresça, né? Não fazer somente que ele queira receber, não, eu tenho que receber. Porque senão a gente não estaria auxiliando, ajudando. E isso reflete também, muitas vezes, dentro do próprio lar, né? Muitas vezes, quando na questão nós que somos pais, que temos filhos, muitas vezes a gente tem os filhos a gente passam por dificuldades e a gente tem que aos poucos, em trabalhando, auxiliando, esclarecendo. Muitas vezes a gente aperta o laço um pouquinho, chama mais um pouco na rédea, porque essa é a nossa tarefa, fazer com que esse indivíduo cresça. Se você der tudo de forma muito de mão beijada, você não está auxiliando para com que ele desenvolva. E está assistindo, reforçando nele esse sentimento de ele só querer receber, que tudo tem que ser para ele, tudo tem que ser para esse companheiro. E, pelo contrário, ele tem que ser trabalhado, ele tem que compreender isso para que ele possa estar se desenvolvendo também e evoluindo também, sendo grato pelaquilo a qual ele tem a oportunidade de ter.
né? Como é para nós também. Fazer o bem. Da mesma forma que não é meritório fazer o bem e aguardar retribuição, não é justificável que se mutile a generosidade com as lâminas da ingratidão em quem espalhou o benefício. Mais uma vez, Joana de Ângeles, no livro Otimismo, por Divaldo Franco. Esse trecho da Joana de Ângeles, ele vem corroborar muito bem com a resposta do capítulo 13, né, que nós lemos lá no início. Porque ele fala que como não é certo a gente fazer o bem esperando receber os louros, né? Também não é justificável, também não é correto que se ceife a generosidade que há naquela pessoa que fez o bem e ela pare de executar o bem para o próximo, né? Para quem estiver necessitado. Tem que sempre ter esse cuidado, né, dessa condição, porque a gente ajuda, mas sem esperar, realmente entendendo a condição de cada um, mas cada pessoa vai agir de uma determinada maneira, em determinado momento, né? E a outra pessoa que recebe, ela tem que, aos poucos, sendo trabalhado isso também, para que ela não seja ingrato com com essa pessoa a qual ela está sendo beneficiada por ele, né? Exatamente. É isso. O recado que fica, né, Robson, Carlos e demais companheiros e companheiras, e quando a gente fizer o bem, a gente o faça de modo espontâneo. E quando a gente for beneficiário da caridade de alguém, que a gente nunca esqueça de ser grato, né? Esse é o recado que a Joana deixa, porque só o fato da gente não ser grato já é, por si só, um ato de ingratidão, né? Então, se formos beneficiários de alguma atitude benevolente, de alguma graça, de algum auxílio, de quem quer que seja, ou diretamente mesmo da providência divina, dos bons espíritos, que a gente aprenda a ser grato. E a gente até já teve uma aula naquele período em que a gente estava estudando temas diversos, né? Falando dos benefícios de ser grato, os benefícios da gratidão. A gente ganha tanto do ponto de vista espiritual, vibratório, mas também do ponto de vista físico. Esse sentimento, ele desencadeia no nosso organismo uma série de hormônios, de uma química corporal que beneficia o nosso corpo físico, né? Ser grato é muito bom, ser grato pela vida, por uma oportunidade de crescimento, por um bem que chega pelas mãos de alguém, enfim. Então, o recado que é muito interessante que a Joana destaca aí é: se a gente fizer o bem, fazê-lo sem pensar em troca, em reconhecimento, enfim, fazer de forma espontânea. E se a gente for beneficiário, sempre ser grato. Dependência mórbida. A ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, em dependência mórbida, porém, dos sacrifícios dos outros. Aí a Joana fala que a ingratidão é uma chaga. O que é uma chaga? É uma ferida, né? Uma ferida purulenta. Você imagine uma ferida em uma parte do corpo do ser humano, ela termina que ela debilita aquela parte. Ela vai estragando, né? Ela vai deixando aquela parte muitas vezes ineficiente. Então ela faz essa analogia com a ingratidão como uma chaga purulenta no indivíduo que debilita o meio social em que ele vive, debilita o lugar onde ele se encontra, a vida que ele leva e atinge
toda uma sociedade, toda uma coletividade. Ela também cita que os ingratos, eles são muitos, né? Eles são sempre soberbos e são autossuficientes, ou seja, mais uma vez falando dos egoístas e a respeito dos orgulhosos, né? E, na realidade, eles têm essa dependência do sacrifício dos outros, que os outros façam para eles sempre, eles estão dispostos a sempre a receber, né? E nunca a doar. Mas é exatamente esse cuidado, né, seu Carlos, que a gente tem que trabalhar exatamente para que não vire essa condição dessa doença, dessa chaga realmente, porque muitas vezes ela é tão reforçada, que gera essa mente como se fosse essa ferida, né, que ela tem que ser aos poucos trabalhadas para que ela seja curada ali e seja extirpada realmente de nós mesmos, como seres em evolução, né? Então, trabalhar essa condição da gratidão, ela é importante para nós, como o Adriano colocou no slide anterior. Fazer a gratidão exatamente traz esse aspecto de leveza, né, de uma série de hormônios, a dopamina, aquela condição realmente assim, de ser grato, então traz benefícios também para o indivíduo. E a ingratidão é exatamente o oposto, né, exatamente traz essa condição de ser essa ferida, a pessoa se tornar cada vez mais voltada para si, né, tanto que ela fala assim que ela é uma pessoa realmente assim que ela é autossuficiente, ela se acha autossuficiente, não precisa assim, as pessoas têm que atendê-la dentro do que ela quer, da forma que ela quer, quando que ela quer. E ela acha que aquilo é obrigação. Então, isso, se a pessoa não for trabalhando, vai se tornando essa ferida cada vez mais difícil de ser curada, até quando esse indivíduo passar por uma dificuldade maior, que ele consiga realmente ir superando. E aí vem aquela citação dos 10 leprosos, né? Ela toca no assunto, quando ela fala, no admirável fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos, patenteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daquele que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Então, essa parte aí, o Robson separou aí um vídeo, né, Robson? Que eu acho que ele vai explicar muito melhor, falar muito melhor. A gente achou bem interessante a colocação que foi feita nesse vídeo, nós trouxemos com esse intuito de poder compartilhar com vocês, e vou compartilhar aqui com vocês. Olá, amigos. Hoje nós vamos adentrar as páginas do Evangelho de Jesus. Vamos olhar para aquele momento em que Jesus, com seus apóstolos, deixaram a Galileia em direção a Jerusalém. Enquanto passavam por um povoado na Samaria, um estado entre a Galileia e o estado judeu, 10 leprosos surgiram no caminho. À distância, pararam, e de lá eles emitiram um apelo: Senhor, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus olhou para eles com a imensa compaixão que o caracterizava e disse-lhes algo muito interessante. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram, diz o evangelista Lucas. E enquanto eles estavam indo, eles foram percebendo que as suas lesões na pele foram desaparecendo. E eles se rejubilaram, ficaram muito alegres. E um deles voltou, se jogou diante de Jesus, colocou o rosto no chão, aos pés de Jesus, para agradecê-lo, agradecendo ao Pai, glorificando ao Pai, agradecendo ao Cristo por tê-lo curado. O que faz com que Jesus deixe a seguinte colocação: não eram 10 os que foram purificados, apenas um voltou. E esse um ainda é samaritano, é um estrangeiro, não é nem um judeu. Veja que interessante essa passagem, que é um dos milagres de Jesus, conforme relata o Novo Testamento, conforme estuda a doutrina dos Espíritos, dentro das leis naturais de Deus, o milagre, não existe um milagre, algo miraculoso, mas está dentro das leis de Deus. Jesus, naquela expressão de amor pura,
ele nos adverte de algo naquele instante. Se eram 10 os que foram purificados, porque apenas um voltou e nem era judeu, nem tinha compromisso com as leis da Torá, com os 5 livros de Moisés. Então vamos analisar com muito carinho esse momento para entender por que Jesus não fala em cura, fala em sacerdotes e de mostrar-os aos sacerdotes. Então, se nós formos procurar o Velho Testamento, nós vamos entender que existem 5 livros escritos por Moisés, né? A Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, que é a cópia do Levíticos, a cópia da lei que Moisés está recordando a Josué, porque Josué ia entrar na terra prometida, Moisés não tinha essa permissão de conhecer a terra prometida aos hebreus. Então, ele vai fazendo com que Josué recorde todas as leis que ele mesmo escrevera, que está em Levíticos. Essa recordação, que eles estudiosos chamam de a cópia da lei, ficou conhecida como Deuteronômio. Mas lá em Levítico, nas leis, existe todo um capítulo sobre os leprosos, onde os sacerdotes são como se fosse para nós hoje a vigilância sanitária, onde as pessoas que desenvolvessem algum tipo de mancha diferente na pele tinham que se apresentar aos sacerdotes para que eles identificassem se eram lesões ligadas à lepra ou não, como se fossem dermatologistas na época. Então cabia a eles discernir e definir se aquele indivíduo era ou não leproso. Por quê? Porque se fosse leproso, eles eram cadastrados como impuros. E a partir daquele momento, ele era colocado à parte da lei. Eles estariam dentro de uma nova lei, a lei específica para os que eram portadores da lepra, como era chamada no Velho Testamento. É muito importante também recordarmos que a lepra foi, hoje é o nome de uma micobactéria que causa a doença, mas ela foi abolida dos dicionários médicos no Brasil em 1976 com um decreto do Ministério da Saúde, né, o decreto, a portaria número 165, onde a palavra hanseníase, que foi o mal de Hansen, o médico que estudou e descobriu a micobactéria, quem desenvolveu todos os estudos em cima dessa doença. Então é importante a gente saber que lepra é um termo usado no Velho Testamento e que designava a pessoa que era impura, como se tivesse sido abandonada por Deus, ou como nós diríamos hoje, um desgraçado. Então, dentro dessas leis, eles não podiam se aproximar das pessoas. A lei dizia que eles tinham que estar no máximo chegar a 4 côvados. O côvado é um tipo de medida que equivale a uma braçada. A braçada vai da ponta do dedo ao cotovelo. Então, uma braçada equivale ao tamanho da pessoa. É evidente que cada um vai ter uma braçada diferente, mas cada povo adotou uma medida. Lá, os hebreus adotaram a medida de 45 centímetros aproximadamente. Então, se um leproso não pudesse se aproximar 4 côvados, o máximo que podia chegar perto de alguém, então era 1,80 m o máximo que ele podia chegar. Por isso que está descrito que os 10 leprosos pararam à distância. E diz mais a lei, que quando for um vento contra, né, que venha em direção, passe pelos leprosos em direção às pessoas ditas sadias, tem que ser 10 metros, senão eles poderiam ser apedrejados. Então eram vigorosas as leis, e dizem os estudiosos depois, mais tarde, que a palavra lepra vem da palavra hebraica tsaraat, que quer dizer, na verdade, desgraça. É uma palavra mais social do que de uma doença física. Por que dizemos isso? Porque os sacerdotes, eles tinham que olhar a lesão. E na dúvida se aquela lesão seria lepra ou não, eles mandavam voltar em 1 semana. Ou a doença iria já se encaminhando para uma doença que eles achariam que era lepra ou não. Se sim, já era impuro. Se não, volta dali a 1 semana para confirmar então a sua cura e continuar como uma pessoa normal, uma pessoa sarada. É assim que funcionava. Então quando Jesus diz, ide mostrar aos sacerdotes, pode ter vários significados. Vai lá confirmar se vocês realmente são leprosos. Ou vai lá ver se essa doença está evoluindo, aprofundando como a lepra. Mas na verdade Jesus já os estava curando. E quando eles chegavam, ou fossem chegar diante dos sacerdotes, já não teria mais lesão nenhuma.
e eles seriam então eliminados daquele livro de impuros e passariam ao livro dos curados. E o que aconteceu? Aconteceu que 9 prosseguiram em direção à sua ressocialização, à sua reintegração à sociedade. Mas um voltou dando glórias a Deus e se lançou aos pés de Jesus para agradecer a cura que havia recebido. Que lição que fica essa para nós quando Jesus fala, não eram 10? Só um voltou e não era judeu? Bom, porque eram os judeus que tinham que se apresentar aos sacerdotes, os samaritanos não se apresentavam aos sacerdotes. Então ele realmente não tinha que se apresentar aos sacerdotes porque ele era samaritano. Quem tinha que obedecer a essas leis eram só os judeus. O que nos chama a atenção então? Chama a atenção porque aqueles 9 que ali estavam, que foram se apresentar às leis, eles queriam logo voltar à vida social. Estariam prontos para ser curados? Jesus não se importava com isso, ele veio para curar. Mas o interessante é que aquele 10º, aquele que veio agradecer, estava pronto para procurar a Deus. Vamos refletir buscando uma passagem muito interessante que está no livro Estante da Vida de Humberto de Campos. Humberto de Campos conta, no capítulo 32 do livro Estante da Vida, onde ele assina como irmão X, ele conta um caso em que ele, junto com um magnetizador, um espírito magnetizador, eles adentram uma enfermaria onde tem 4 doentes. Um com asma, outro com cólica, outro com pedras no rim, outro com artrite reumatoide, e todos pedindo a Deus, Senhor, Senhor, por favor nos cure, Senhor, por favor nos cure, como aqueles 10 leprosos. E o magnetizador que estava ali, começando a sua vida de magnetizador, disse o irmão X, ele vai e começa a magnetizar os 4 enfermos encarnados, trazendo-os ao reequilíbrio do campo físico. E os 4 ficam praticamente curados. E eles vão embora felizes, os 2. Quando voltam na outra manhã para visitá-los, eles encontram um transtorno. Os 4 transformados. Ninguém mais falava de Deus. Ninguém mais suplicava a Deus. Ninguém mais pensava em Deus. Só pensavam nas coisas do cotidiano. E eles começam a perceber aquela balbúrdia, aquele egoísmo, aquele egocentrismo nos 4. E aquele magnetizador arrependido pede ajuda ao seu superior, que aparece no local dizendo, fiquem tranquilos, vocês estão em aprendizados. Eles não estão prontos para ser curados. Existem doenças, mas existem doentes, eles não estão prontos. E aí esse superior vai retirar aqueles benefícios que eles tinham oferecido pelo magnetizador no dia anterior, e diz Humberto de Campos que os 4 voltaram a ficar só um pouquinho melhor do que estavam, e voltaram a pedir a ajuda de Deus. Interessante, 10 leprosos, todos pediam socorro divino. Só um continuou procurando a Deus depois de curado. Guardemos essa reflexão. Interessante essa colocação dele, né? Porque é exatamente essa condição que a mensagem traz para nós em termos de reflexão, que essa busca dos 10 leprosos, essa mensagem dos 10 leprosos, exatamente esse entendimento. Aqueles que receberam também o benefício, muitas vezes o que acontece, no geral, a pessoa vai buscar aquilo que mais lhe apraz naquele instante. E ali eles iam buscar realmente a condição da sociedade, né? A condição deles se voltarem novamente para as condições da matéria. E a condição a qual é a mais importante, a qual o Cristo trazia, e que para nós, em relação ao nosso processo evolutivo, é exatamente a condição do Espírito, que é o que é para a vida eterna, né? Que ela traz, é bem interessante esse trecho que ela traz para a nossa reflexão nesse sentido, né? Vamos lá, porque aqui é bom que a gente vai ter um entendimento melhor ainda dessa passagem. Então, no Calvário, na tragédia do Calvário, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos. E estes haviam sido muitos. Ele iluminara olhos apagados, abrira ouvidos moucos, ofertara som aos lábios silenciosos, equilíbrio a mentes tresvariadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos,
recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis e, no entanto, ficou esquecido por todos eles. Não obstante, o bem que receberam, fugindo do reconhecimento, os ingratos viram-se diante de si mesmos das consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfrentar e morrendo, pois que deste fenômeno biológico ninguém escapa. Na verdade, ela cita que naquele dia lá daqueles tormentos, não só no Calvário, enfim, no início da prisão de Jesus até a crucificação, a gente não vê nenhuma citação de curados por ele, né? Que tivessem ali do seu lado. Apenas daquelas pessoas que foram beneficiadas ali estava Madalena, né? Maria Madalena. Enfim, termina que tantas pessoas que ele ajudou, né? Que ele fez cegos enxergar, surdos escutar, mudos falar, enfim, pessoas com doenças mental voltarem a ter equilíbrio, né? Como a questão ele fala do movimento de membros mortos, já lembramos daquela questão do homem da mão seca, né? Enfim, e ninguém estava ali do seu lado. Nenhum tinha voltado a agradecer, para agradecer, e também naquele instante, naqueles dias lá do Calvário, ninguém estava do seu lado. Muito provavelmente alguns deles estavam no meio da turba gritando, crucificam, né? Pode ser que isso tenha acontecido. E acaba que eles fazem igual a história aí que o Senhor conta dos doentes lá no hospital, né? Eles passam a novamente sentirem-se enfermos e finda por morrendo, porque é o fenômeno biológico que a ninguém consegue escapar. E traz uma reflexão exatamente nesse sentido para nós também em relação àquilo que a gente já conseguiu adquirir do próprio Cristo, né? Tudo aquilo que já foi recebido, né? Então, tudo aquilo que a gente já recebeu, qual é a nossa postura diante disso? Em qual momento que a gente está com o Cristo, né? Essa reflexão é muito interessante, porque muito se recebe realmente assim, as curas, os benefícios, mas esse processo de mudança interior, a qual todos nós recebemos, né, temos essa condição, seja ela qual o momento for da nossa vida, cabe esse momento de gratidão exatamente por reconhecer que hoje eu já consigo compreender, já tenho essa mensagem do Cristo para comigo, mas eu não estou com ele ainda, mesmo nesses momentos, né? E é interessante quando ele traz essa passagem do Calvário, exatamente porque tudo aquilo que foi feito em benefício desses indivíduos que ali se encontravam, isso não fez com que eles mudassem, muitos deles, né? Não todos, mas muitos deles, porque eles não estavam com o Cristo nesse sentido, não estavam no sentimento de mudança realmente, de melhoria, de crescimento, de compreensão diante da própria mensagem do Cristo, que traz a nós também essa reflexão, porque o quanto que nós já recebemos, o quanto que já foi feito por nós em relação a esse entendimento da própria mensagem, a quanto nós já estamos com Cristo nesse momento, né? Nos momentos que nós vamos atravessando o nosso processo reencarnatório. E muitas vezes, quando nós não conseguimos reconhecer nesse sentido, aí se dá o processo reencarnatório de novo, porque nós vamos passando pelas privações, pelas dificuldades, para que, em um momento, a gente consiga ter esse entendimento e essa compreensão e buscamos realmente o Cristo de uma forma verdadeira, né? Vamos para o próximo. Renovação. A sua, ou seja, a ideia de Jesus, né? Era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes, de pensamentos. Sendo o exemplo máximo, pedia que o vissem, isto é, que eles tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidasse de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no coração. Então, a proposta que o Cristo nos trazia, nos trouxe, naquela época ele passava para aquelas multidão que o seguia,
era uma proposta de renovação, né, de mudança mesmo. Principalmente a mudança ela fala de metas, mas principalmente a mudança de atitudes, a mudança de pensamentos, que como nós hoje falamos, a mudança de sintonia. E ele falava, olha, observem a mim, observem o meu desapego. Ele dava o exemplo da sua conduta em desapego de coisas materiais, né? Como ela fala aqui das paixões cáusticas, essa paixão corrosiva, e pedia que eles cuidassem apenas do necessário, que era a busca do reino de Deus dentro dos seus corações, a busca de não aquele reino em um lugar circunscrito, mas sim essa mudança e essa busca de um estado de espírito dentro de cada um, né? Exatamente, né? É buscar essa condição do reino de Deus em nós, né? Que é essa proposta renovadora que o Cristo fazia para essa mudança, né? Exatamente para poder implantar e embutir essa condição do reino de Deus em nós. Essencial. Na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, que deixa de ter valor, para ceder lugar ao essencial, que é o necessário. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez. Então, quando ele fala aqui na busca do mais importante, né, dessa mudança, o homem termina, desse encontro com essa mudança, ele termina por eliminar o secundário. O que é esse secundário? Que tem que deixar de ter valor é o material, né? E eliminando esse valor material, a gente vai ceder lugar para o essencial, que é o realmente necessário, é o bem para o espírito, é a mudança moral. E aí acaba que os homens, ela fala superficialidade, eu ainda falo que assim, termina-se por uma ingenuidade, não sei, buscando cada vez mais ter coisas materiais. O camarada tem um carro bom, ele quer um outro melhor, tem uma casa boa, eu quero uma outra melhor, quando na realidade isso satisfaz apenas por um momento, porque a partir do momento em que ele adquire aquele bem material, ele volta a ficar ansioso outra vez por outra coisa maior, por uma outra coisa melhor. E aquilo vai virar um ciclo vicioso e vai trazer um tormento muito grande para aquele espírito, né? Então, é essa questão mesmo que ele fala, é eliminar essas coisas materiais, ou seja, o tesouro que a traça corrói, e colocar no lugar o tesouro onde a traça não consegue alcançar, né? O bem espiritual. Exatamente. Essa parte me lembrou muito a questão do tratamento espiritual de uma forma geral, né? Ou quando a gente recebe o benefício de alguma maneira, a qual naquele momento, como foi citado nos exemplos anteriores também, até que foi citado aquele exemplo lá dos doentes lá, de Roberto de Campos, que é exatamente isso. Naquele momento de dor, dificuldade, assim, se tem toda uma compreensão diante daquele momento, pede a ajuda, pede o auxílio, mas a partir do momento que aquilo se cessa, aquela condição ali, ela se ameniza ou melhora, né? Exatamente a gente não entendeu aquele processo de melhoria, de compreensão, de entendimento, de ensino, né, para nós, e aí a gente volta a fazer todas as coisas da forma que eram anteriormente, as mesmas posturas, a mesma condição de entendimento, a gente deixa isso de lado, aquilo que foi a qual nós fomos beneficiados, para que realmente que é o que é essencial dentro do processo de mudança, e aí a gente volta tudo de novo. Todas as angústias, todas as dificuldades, todas as amores, todos os problemas, porque aquilo que nós passamos realmente, nós não soubemos compreender, aprender com aquilo, né? Reconhecer, agradecer pelaquela situação a qual nós tivemos aquela oportunidade de passar e ali buscar melhorar, que é exatamente o cultivo dessas bondades a qual nós temos latentes em nós, né? Que nós devemos ir trabalhando realmente. É esse reconhecimento, é realmente essa gratidão, né? E a gente age como um ingrato também nesse sentido, porque aquilo que foi dado por uma condição que era necessária para nós, mas nós não soubemos aproveitar, né? Caminhos de amor.
Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Foi? Bom, foi. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. E aí Joana fala assim, não se preocupa, não vai criar problema com aquelas pessoas ingratas que viraram as costas para ti no teu caminho de amor, ou seja, no teu caminho de trabalho no bem. Não precisa se preocupar, porque eles não deram atenção, porque eles não te agradeceram, não mostraram gratidão. Continua prosseguindo e ofertando essa luz, ofertando esse bem, trabalhando no bem, porque sem se preocupar com a questão desses espíritos que são ingratos, né? E aí essa última frase que ele fala, onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas, me recorda muito a frase, né, do Chico, quando ele diz que o bem que fizeres em algum lugar servirá de advogado em qualquer parte. Então, fecha mesmo essa frase com essa do Chico. É realmente necessário que não nos preocupemos, que tenhamos a coragem e a sabedoria para poder não deixar que os ingratos, que esses espíritos que não têm esse reconhecimento, nos tire o prazer de servir. Ô, Carlão, Eu. lendo essa parte aí do capítulo, eu, assim, me veio à mente uma conexão com um trecho que ela fala um pouco antes, a Joana, né, no caso, no capítulo que a gente está estudando, quando ela fala da característica da pessoa que é ingrata, que é só pensar no imediato, só pensar no tempo presente. Uhum. Então, eu tentei fazer uma reflexão, imaginando que a pessoa que releva a ingratidão, ela se opõe ao ingrato também nesse aspecto. Em que sentido? Ela se opõe no sentido de que ela também não enxerga essa situação com os olhos do imediatismo. A pessoa que perdoa a ingratidão, ela tem um olhar meio que à distância, meio que de longo prazo. Consciente ou inconscientemente, essa pessoa crê que aquela condição daquele irmão ou daquela irmã que está sendo ingrato com ele ou com ela não é uma condição permanente. Então, ela tem um olhar de futuro de que a pessoa possivelmente, né, mais adiante, vá modificar a sua maneira de ver, de agir. Então, a pessoa que perdoa a ingratidão, ela se coloca no extremo oposto também nesse aspecto do imediatismo. Ela não é imediatista no olhar que ela tem com o outro, de que a imperfeição que aquele outra pessoa tem não é sua condição permanente, ela vai mudar um dia, ela vai ser melhor, ela vai ter uma outra oportunidade de fazer diferente. Então, fiquei pensando nesse aspecto, sabe, do imediatismo e do não imediatismo, ou seja, da visão de futuro, desse olhar um pouco além. É interessante, né, porque nesse trechinho eu lembro muito, assim, da própria figura do Cristo, ele como mestre, né, e ele exatamente era esse entendimento que ele tinha em relação às pessoas a qual ele procurava e qual ele auxiliava também. Exatamente. Sabe, que cada um tinha essa condição, tinha um momento dele, tanto que é o que ela vem ressaltando ao longo realmente de alguns trechos, como você colocou, que é exatamente a gente ter essa compreensão também para com o outro, né? Com a pessoa a qual a gente tem essa oportunidade de conviver. Saber que cada um vai ter o seu momento, que foi plantado, mas vai ser regado, e o momento ela vai despertar, no momento que é dela, né, que é próprio. Mas que não cabe a nós essa cobrança, né, essa imposição, né. Beneficiários.
os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. E aí, eu lendo, dando uma revisada hoje nesses slides, eu lembrei-me de uma frase da Clarice Lispector, quando ela fala assim, que por onde eu passo, eu fiz o meu melhor. Se não viram, é porque não olharam com o coração. Eu acho que essa frase, ela diz tudo o que está escrito aí, o que a Joana vem nos beneficiar com o que ela escreveu aí. Porque aquela questão de que porque eu fiz o bem a alguém e ela não me agradeceu, ela não, muitas às vezes pode acontecer ela nem ter observado, até pelo momento em que ela está passando, não tenha nem se tocado daquela situação, né? E aí elas, mesmo aqueles que no futuro vierem a compreender que foram beneficiados, mas que não conseguiram ter essa coragem de retribuir também com a gratidão, eles vão aprender de alguma forma com o que foi prestado a eles, né, e lembrará daquela pessoa que o fez o bem, e que no futuro, mesmo que distante, ela também vai passar a praticar o bem ao próximo sem se preocupar em receber nenhuma paga por isso. E o que é importante que ela ressalta, né, exatamente que mesmo que a pessoa não reconheça, mas a gente deve prosseguir fazendo esse bem, prosseguir auxiliando, continuar fazendo, né, tendo esse entendimento, que é o que a gente estava falando também no slide anterior, né, é entender que a pessoa ela vai ter um momento dela, mas que ela vai despertar em algum instante, mas que a gente consiga dar continuidade a esse processo, porque ele remete igual àquela questão do evangelho, qual a gente citou no início do estudo, que é exatamente essa condição. Se a gente se rebela contra, se a gente não faz mais, aí é um erro, aí é um problema, né? Mas a pessoa muitas vezes não reconhecer por uma condição de compreensão, de dificuldade dela mesma, naquela reencarnação, naquele momento que ela está passando, não impede que você continue fazendo esse bem. Você não pode se impedir também que você dê continuidade, que você continue assistindo, que você continue praticando, que você continue auxiliando, muitas vezes a mesma pessoa também, batendo na tecla, orientando. Foi como também nós falamos em relação ao trabalho assistencial, né, que muitas vezes você vai ali com a pessoa, muitas vezes ela está mais endurecida, mas ela não consegue compreender, mas aos poucos você vai mostrando, vai auxiliando, vai fazendo com que ela reflita, e aquilo vai fazendo um processo de transformação nesse indivíduo, a qual muitas dessas transformações nós já conseguimos, e tantas outras nós não conseguimos ainda, mas que como os próprios espíritos, o próprio Cristo faz conosco, eles não desistem de nós, eles perseveram, estão ali junto conosco, auxiliando, amparando, auxiliando, assistindo, né, esclarecendo cada vez mais, porque isso vai fazer com que o indivíduo realmente se modifique, né. Já indo para o nosso encerramento, então a gente vai para o nosso último slide, falar exatamente dessa condição da gratidão. Certo. A gratidão, nascida da seiva do amor, é a estrela que assinala cada alma na marcha da evolução, deixando sinais luminosos pelo caminho. Então, se lá no início, a gente no segundo slide fala que, a Joana fala que a ingratidão, ela é o inimigo moral do homem, aqui no final, nós vemos totalmente o oposto, né? A gratidão. Então, lembremos sempre dessa questão, que a gratidão, ela é aquela luz que leva o ser humano a... Eu fico aqui imaginando, lembrando de um desenho que tinha, que era o fantástico mundo do Bob.
E aí eu vejo essa frase e fico lembrando, assim, como uma pessoa, quando ela recebe essa dádiva de ter no coração a gratidão, ela se torna o remédio para si mesma, né? Onde ela passa, ela vai deixando aquele rastro de luz. Então eu fico imaginando na minha cabeça como aquelas vezes que Emmanuel mostrava para Chico, quando ele fazia alguma coisa para alguma pessoa ali rapidamente, e o Emmanuel mandava ele olhar para trás e estava vindo aquele rastro de luz saindo daquela pessoa. Eu imagino que dessa forma, a gratidão, ao contrário da ingratidão, ela traz essa luz, ela traz essa mansidão no coração dos homens, fazendo com que cada um torne-se o remédio de si mesmo. Interessante que ele coloca que a gratidão é exatamente essa estrela, né? Que coloca como a gente ser grato se torna essa estrela realmente que ilumina as almas, né? Que assinala cada alma. E isso é muito importante, né? Então, ser grato, ela traz esse aspecto que é muito mais grandioso, né? Então, esse foi nosso último slide, gente. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Já tô com saudade já do estudo do livro. Realmente é bem interessante, assim. Que é realmente, assim, uma obra muito, muito boa mesmo. Até ia sugerir, Adriana, a possibilidade de futuramente a gente pensar em adotar essas outras obras também, dessas de Joana de Ângeles, né? Que eu acho que são obras, assim, bem, bem ricas mesmo, assim, trazem muitas reflexões para nós, né? Para o nosso estudo mesmo, né? Muito boa. Bem, se ninguém mais tiver comentários, pedir aí para o Carlão e para o Robson finalizarem a aula para a gente, por gentileza, com a prece. Então, mais uma vez, agradecemos por este momento de estudo, de reflexão trazida na tarde de hoje, e rogamos aos mentores amigos que possam nos amparar, nos auxiliar neste momento de retomada das nossas atividades, que ao longo desse período, destes 2 anos, tenham servido para nós, nossa compreensão, nosso entendimento, para que possamos, a partir de agora, retomando os nossos trabalhos presenciais, as nossas atividades de estudo e as atividades assistenciais, possamos ser gratos por tudo que nós passamos, por todas as lições a qual tivemos a oportunidade de vivenciar, que sirva para nós como veículo motivador para nos auxiliar no nosso crescimento e na nossa compreensão. Obrigado por tudo, Mestre Jesus, que assim seja.